Olá, meus caros estudantes do curso de mecânica. Eu me chamo Lucas Maciel. Eu me chamo Samara. E eu me chamo Gabriel. Bom, neste vídeo estamos prontos para passar para vocês tudo o que adquirimos de conhecimento a respeito dos princípios matemáticos da filosofia natural, mais conhecido como Principia. Primeiramente, eu gostaria de introduzir um pouco sobre a história do autor e a história do livro. A partir disso, conseguiremos prosseguir para os cálculos e as demonstrações. Newton era um rapaz bem tímido e também não muito estudioso, até que um dia ele se meteu em uma briga na sua escola. Como diz a professora de mecânica, lá em 1600 e bolinha. Bom, a partir daí, ele quis provar para todo mundo que ele era o melhor da escola. Então ele começou a se dedicar muito aos estudos, ao ponto de que os professores pedissem para ele ingressar na universidade. Obviamente, ele ingressou. Foi tão bem que ele conseguiu uma bolsa de pós-graduação ao final do curso. Mas por azar, ou talvez não, ocorreu um surto de peste bubônica na Europa, e ele teve que se afastar e se isolar na fazenda de sua família. Foi justamente nesse período que ele conseguiu desenvolver seus principais estudos. Estes que aumentaram o conteúdo da física de Um Pequeno Príncipe para Überraschung, Schmetterling! Dizem que foi nessa fazenda que ele recebeu a majestosa maçã em sua cabeça, que abriu para novas ideias. E que bom que ele não estava sentado embaixo de um coqueiro. Se isso tivesse ocorrido, a física continuaria sendo Um Pequeno Príncipe e a cabeça de Newton continuaria aberta. Depois de muitos estudos feitos, mas sem intenção de publicá-los, Newton apresentou para seu professor, chamado Barrow, um matemático que ajudou Newton a mais tarde formalizar o cálculo diferencial, já que ele possuía estudos sobre tangentes de gráficos. Newton apresentou os estudos que ele fez na pandemia para Barrow e o professor se apaixonou, insistindo para serem publicados, coisa que Newton ainda não fez. Tempos mais tarde, Newton começou a se interessar pela ótica, até que ele teve seus trabalhos criticados por Robert Hooke. Foi justamente aí que começou a dar a famosa intriga entre eles. Já em 1684, Hooke, Halley e Wren estavam discutindo sobre qual seria a órbita de um planeta atraído pelo Sol com uma força que variasse com o inverso do quadrado da distância. Hooke não soube provar porque seria uma elipse, de acordo com a primeira lei de Kepler. Halley, conhecendo a genialidade de Newton, pediu para que ele tentasse demonstrar essa elipse, coisa que Newton já havia feito há quase 10 anos antes. Porém, é claro, não havia publicado. Isaac mandou 2 provas de órbita para Halley, e Halley insistiu para que ele publicasse tudo isso e todos os seus estudos sobre gravidade e mecânica celeste. 12 meses mais tarde, surgiu o nosso famoso livro, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicado em 1687. Escrito em latim, já que essa era a língua adotada nas universidades da época, a língua de pessoas cultas, foi o que me fez aprender latim em um mês para ler os textos e explicá-los aqui para vocês. Brincadeira. Newton, além de ser tímido e contido, não havia publicado esses trabalhos antes, pois eles admitiam que a massa dos objetos estava em seu centro. Por isso que a mecânica newtoniana é conhecida como a mecânica do ponto material. Porém, não havia explicação para isso ainda. Ele só conseguiu provar isso quando inventou o cálculo integral. O Principia é dividido em 3 livros. O primeiro estuda as possíveis órbitas de uma partícula sob a ação de uma força gravitacional e sua relação com a lei de Kepler. O segundo, sobre a mecânica dos fluidos, aquela matéria que assombra os engenheiros, e a propagação de ondas e fluidos, além de movimentos de corpos em um meio resistente. Já no livro 3, ele faz o cálculo da massa dos planetas, calcula o achatamento da Terra devido à rotação, calcula a ação das marés, a influência do Sol na Lua e a órbita dos cometas. Nos manteremos fixos ao terceiro livro para toda a explicação. A órbita desses cometas tem excentricidade próxima de 1, ou seja, não é um círculo, mas também não é uma linha reta, é uma mistura entre ambos. Newton aplicou a terceira lei de Kepler para descobrir a ordem do cometa Halley. Faremos esses cálculos agora com vocês. Temos, pela terceira lei de Kepler, que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a uma constante. Newton, através disso, conseguiu realizar seus cálculos. Mas como que ele fez isso? Bom, pensemos na Terra e na Lua. Elas estão correlacionadas entre si. Mas por quê? O que age aqui é uma força gravitacional. Além disso, também é um movimento circular uniforme.
E justamente no movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta, ela que está apontada para o centro, faz com que a velocidade mude de direção. Aliado a ela, há a força resultante centrípeta, ambas apontadas para o centro. Ou seja, a força resultante tem a mesma direção da gravitacional. Na verdade, nesse caso, a gravitacional é a força resultante, que aponta para o centro. Logo podemos escrever que a força gravitacional é igual à força resultante centrípeta. Ou seja, a constante gravitacional vezes as duas massas dividido pelo raio ao quadrado é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo r. Lembrando que para fazermos esses cálculos, a gente precisa adotar que essas duas massas são invariáveis, senão isso causaria um problema muito mais complexo. Foi a partir disso que Newton conseguiu calcular a órbita do cometa Halley. Mas não é só isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai conseguir descobrir de onde vêm essas duas equações. Partimos então para a demonstração da força resultante centrípeta. Vamos pensar novamente em um movimento circular uniforme. Sabemos que a distância é velocidade vezes o tempo. Qual que é a distância que a gente consegue percorrer em uma circunferência? É 2πr. Ou seja, 2πr é igual a velocidade vezes ΔT. Logo a gente consegue encontrar que a variação de tempo de algo percorrendo uma circunferência é 2πr dividido por v. Agora a gente já tem um tempo. Falta descobrir a velocidade. Porque aí sim a gente vai conseguir encontrar a aceleração, que é justamente a aceleração centrípeta. A gente descobrirá a velocidade calculando a variação desse vetor velocidade. Vamos pensar que esse vetor velocidade varie muito pouco. Muito pouco. Infinitamente pouco. A variação desse vetor ela vai ser dada por esse arco. Mas como esse arco é tão pequenininho, ele é meio que uma reta muito pequenininho. A gente pode aproximar para uma reta. Certo? Aí a gente pega a quantidade de graus em radianos que esse vetor variou e a gente consegue encontrar essa variação da velocidade. Vejam só. A variação em graus ela é dada pela variação de v sobre o vetor v. Bom, a variação em graus que se tem em uma circunferência é 2π. Então a gente consegue encontrar que a variação da velocidade é 2π vezes v. Com isso nós já temos tudo o que precisamos. Anteriormente a gente encontrou o ΔT e agora a gente encontrou o ΔV. Tendo essas duas informações a gente consegue encontrar a aceleração. A aceleração é dada por ΔV dividido por ΔT. Ou seja, 2πv dividido por 2πr dividido por r vai ser a aceleração, que é justamente v ao quadrado dividido por r. Essa vai ser a nossa aceleração centrípeta. Mas Newton conseguiu calcular tendo a força resultante centrípeta. Bom, para a gente ter isso é só a gente multiplicar essa aceleração centrípeta por uma massa. E conseguimos encontrar justamente o que estávamos a ver antes. Essa foi a demonstração de uma dessas equações. Agora partiremos para outra, essa relacionada à força gravitacional. Para a demonstração da gravitacional, a gente vai ter que ter em mente o resultado que a gente obteve anteriormente, que é a força resultante centrípeta, dada por essa equação. Teremos que ter em mente também que o ΔT é 2πr dividido por v. Logo, o v é 2πr dividido por ΔT. E é aquela coisa que físico faz, coisa de matemática, coisa doida. Inventaram de levar a 2 ambos os lados dessa equação. Por quê? Eu não sei, mas significa que deu certo. Obtemos então que v ao quadrado é igual a 4π ao quadrado, r ao quadrado dividido por t ao quadrado. E aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Eu não falei para vocês lembrarem o que era a força resultante centrípeta? Então, usaremos isso agora. A gente obteve o valor de v ao quadrado, que é justamente o que a gente tinha aqui nessa fórmula. É só a gente substituir então. Tcharam! Esse é o resultado que encontramos. Não sei se vocês sabem, mas essa é a constante. É a constante de Kepler. É essa que está na fórmula que vimos anteriormente. A terceira lei de Kepler. Temos ela aí agora. Como um bom físico e como um bom matemático, o que podemos fazer? Bom, é só a gente multiplicar por r ao quadrado pelos dois lados. Por que não, né? Decidiram fazer isso. Claro que com muito estudo, eu estou falando apenas na brincadeira. Multiplicando por r ao quadrado nos dois lados, encontramos que r ao quadrado vezes f é igual a 4π ao quadrado r ao cubo dividido por t ao quadrado vezes m. Uau! Se tirarmos essa constante de Kepler só por uns instantinhos para ver o que acontece, vejamos. F é igual a m dividido por r ao quadrado. O que essa equação está parecendo? Está parecendo a força gravitacional. Mas ainda falta a constante gravitacional e mais uma massa.
Bom, essa massa ela vai vir com a interação entre os corpos e com a terceira lei de Newton. Já a constante gravitacional virá por um cientista chamado Cavendish. Não vou falar muito sobre ele porque acredito que seja um tópico de outro grupo. Mas por incrível que pareça, não foi Newton quem conseguiu provar e descobrir qual era o valor da constante gravitacional. 100 anos depois, Cavendish conseguiu. Newton não estava querendo chegar no resultado exato dos seus cálculos. Ele estava querendo apenas demonstrar que a mecânica celeste é muito similar à nossa mecânica aqui da Terra. Além também de ele querer mostrar que as órbitas eram elípticas. Estamos quase no final. A gente vai pegar essa igualdade que nós achamos e vamos isolar V. Lembrando que V é 2πr dividido por ΔT. Ou seja, 2πr dividido por ΔT é igual a raiz quadrada gm dividido por r. Elevando ao quadrado dos dois lados, encontramos isso. Reorganizando essa igualdade, olha só o que a gente acha. A terceira lei de Kepler. T ao quadrado dividido por r ao cubo, que é igual a uma constante. E foi justamente assim que Newton conseguiu calcular a órbita de Halley. Newton, sabendo a periodicidade do cometa, ele conseguiu descobrir a distância média em relação ao Sol. Halley no afélio é igual a 35,64 unidades astronômicas. Já no periélio é 0,6 unidades astronômicas. Sendo assim, é uma elipse cuja distância média em relação ao Sol está entre 17,8 e 18,1 unidades astronômicas. Mostrei então para vocês a dedução da força gravitacional e da força resultante centrípeta. Além disso, eu mostrei como Newton conseguiu calcular a órbita de Halley. Vamos então para mais pontos abordados no Principia. Agora eu vou falar da ação do fluxo e refluxo das marés. Ocorre tanto pela ação da força do Sol quanto da Lua, mas eu vou dar ênfase para a força da Lua. Essa ação de fluxo e refluxo ocorre 2 vezes ao dia. O posicionamento do astro tem um papel importante nisso, já que ele influencia nas marés, assim como a sua declividade e a longitude e latitude do planeta. Assim, a ação que a força da Lua exerce sobre as marés é maior que a força solar pela proximidade do astro ao planeta. O mar sobe cada vez mais até atingir sua altura máxima. Quando a última maré do ciclo atua no mar, essa tem menor intensidade da força, justamente por ser a última. Tanto os solstícios quanto os equinócios também influenciarão no resultado das marés. O posicionamento do astro é tão importante que, se estivesse posicionado em uma extremidade do polo do planeta, ele atrairia constantemente as águas sem que houvesse a ação do fluxo e refluxo. Aqui temos um exemplo do efeito dos astros, que dependem tanto da latitude quanto da longitude. Nos pontos A, E, P maiúsculo e P minúsculo, temos a Terra coberta por águas. No P maiúsculo e P minúsculo são os polos do planeta. Os pontos A e E seria a linha do Equador. Os pontos D maiúsculo e minúsculo e F maiúsculo e minúsculo são as paralelas fora do Equador. H maiúsculo e minúsculo são os lugares da Terra abaixo do mar. K maiúsculo e K minúsculo seriam os ângulos de 90 graus em relação a H maiúsculo e H minúsculo. Os pontos C, que é o centro, K maiúsculo e minúsculo é a altura mínima do mar. E o ponto central C com ponto H maiúsculo e minúsculo seria a altura máxima do mar. A representação dos pontos CN seria a altura do mar em todos os pontos S, R e T. A maior maré será no ponto F após a terceira hora do apulso da Lua. O apulso é a passagem da Lua junto a outro corpo celeste. A menor maré ocorrerá no ponto Q, que é o momento do pôr do Sol. A primeira maré acontece no ponto F maiúsculo, depois a maré mais baixa no ponto Q. Após isso, ocorre a maior maré em F minúsculo, e em seguida uma maré menor em Q. A última maré em F minúsculo terá menor intensidade comparado às primeiras marés no ponto F maiúsculo.
Essas marés chegam aos meridianos do planeta em aproximadamente 12 horas. Para o exemplo da força das marés, temos duas partículas indo em direção à partícula M. Partícula M1 e M2 indo em direção à partícula M, sendo dadas raio maiúsculo entre essas duas partículas M1 e M2 e raio minúsculo entre todas as partículas, sendo a força total F1 menos F2, temos que a força 1 é a constante gravitacional vezes a massa do planeta vezes a massa de M1 sobre o raio. E para F2, o mesmo procedimento. A partir disso, nós vamos fazer os cálculos e chegamos num resultado onde a força é a constante gravitacional vezes a massa do planeta vezes a massa das partículas vezes raio, tudo isso por 2 vezes, dividido pelo raio ao cubo. Sendo assim, chegamos no cálculo para a força da maré, que a diferença da distância é o próprio raio da Terra sobre a forma da Terra. A respeito do conhecimento sobre a forma da Terra, evidências históricas sobre a esfericidade da Terra serão abordadas. Uma das primeiras evidências seria o cálculo da circunferência da Terra por Eratóstenes, no período da Grécia Antiga. Os dados que ele utilizou foram basicamente a distância dada de uma cidade vizinha a outra e a sombra de um relógio solar. Segundo seu raciocínio, ele sabia que em um determinado período de solstício, em um dia de verão, um ponteiro do relógio não tinha sombra em uma determinada cidade e, em outra, havia essa sombra, ambos os resultados sendo no mesmo horário, ao meio-dia, e a partir dela ele anotou seu comprimento, o comprimento dessa sombra, considerando os raios de luz solar como paralelos e o ângulo dos resultados obtidos, ele encontrou um valor preciso para a circunferência do planeta. Pela definição newtoniana, os polos da Terra seriam achatados, o que foi testado pelo físico Pierre Louvre, da Real Academia de Ciências da França. Como sabemos que a Terra tem sua circunferência dada e achatamento nos polos, ação devido à força centrífuga e fluxo e refluxo das marés. Devido à rotação da Terra, ocorre o efeito da força centrífuga. Como a ação da força central tem seu deslocamento máximo empregado nesse sentido. Por conta disso, ocorre deslocamento das massas centrais para os polos do planeta. O efeito das marés sobre o planeta causa um pequeno deslocamento das massas, o que pode ter ocasionado seu achatamento. Outro ponto para o efeito da deformação terrestre seria a ação da força gravitacional. À medida que ocorre a compressão das matérias nos polos, as forças gravitacionais centrais do planeta que atuam na superfície aumentam no centro devido à proximidade da superfície com o centro. As forças atuantes descritas estão em estado de equilíbrio, ou seja, a compressão exercida no planeta não é contínua. Olá, eu sou o Gabriel e irei apresentar 2 resultados obtidos por Newton que estão em seu livro Princípio. O primeiro a ser abordado será o de satélites artificiais da Terra. Possivelmente todos já viram ou ouviram o experimento mental de um canhão que atira os projéteis até entrarem em órbita da Terra. Então, Newton pensou em outro experimento, que ao invés de aumentarmos as velocidades iniciais dos projéteis, ele aumentaria a altura do local de lançamento em relação à superfície da Terra, como mostrado na figura. Em alturas menores que a atmosfera, o objeto lançado descreverá parábolas,
Mas se quisermos ser um pouco mais exatos, ele descreverá elipses keplerianas. Mas então, bora aumentando cada vez mais as alturas até que podemos observar o trajeto percorrido pelo objeto. Uma órbita fechada em torno da Terra, que retorna para o mesmo ponto de partida, mas só se o objeto que tem sido lançado tem uma velocidade inicial suficientemente grande. Mas aí nos perguntamos, qual será o período de revolução de um satélite artificial a uma distância r da superfície da Terra? Para isso, usaremos a terceira lei de Kepler, já demonstrada pelo Lucas, que é T² sobre R³ igual a 4π² sobre Gm. Mas como estamos fazendo para a órbita da Terra, ela terá que ser modificada um pouquinho, sendo a única modificação aqui que m(t), que é a massa da Terra. Mas para ficar melhor ainda, vamos manipular um pouco mais, considerando a fórmula da força gravitacional. Constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa do objeto lançado sobre o raio da Terra mais r², que é a distância do objeto à superfície da Terra. Mas note que RT é muito maior que R. Podemos assim considerar a fórmula desse objeto, constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa do objeto sobre o raio da Terra ao quadrado, sendo que este resultado obtido é muito próximo ao da força-peso, mvg. Logo, se igualarmos essas fórmulas, temos a constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado igual à aceleração da gravidade na superfície da Terra, que é g. Então, gmt é igual a g vezes rt². Assim, simples e fácil, vamos substituir o resultado na terceira lei de Kepler. T² sobre r³ igual a 4π² sobre g vezes rt². Portanto, vamos isolar t, que é o período de revolução que a gente está desejando. Isso é igual a 2π vezes a raiz quadrada de r³ sobre g, tudo isso dividido por rt. E adotando valores de rt igual a 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros e g igual a 9,8 metros por segundo, teremos que t é aproximadamente 3,14 vezes 10 elevado a menos 7 vezes a raiz quadrada de r². Aí só basta escolher a distância do satélite para ter o período de revolução em volta da Terra. O segundo resultado obtido é o de precessão dos equinócios, mas para isso teremos que dar uma passada em o que é a precessão e como ela acontece. Para ficar com um exemplo mais simples, usaremos um giroscópio. Bom, de início observamos um giroscópio simples, composto por uma haste de 2r de comprimento, com um volante preso ao seu centro. Agora imaginemos o giroscópio na situação representada na imagem, tendo os eixos x, y, z para auxiliarem na descrição do movimento. Mas agora vamos avançar um pouco. Para que o giroscópio fique daquela forma, ele tem que estar girando, logo tendo um momento angular L, no sentido paralelo ao eixo x, pois a velocidade angular do giroscópio está no sentido anti-horário. E se imaginarmos que o centro de massa está a uma distância r do ponto O e formando um ângulo θ em relação à vertical, então o torque em relação ao ponto O vai depender da força-peso, pois é a força externa atuante no cm. Logo, o torque em relação ao ponto O é o produto vetorial de R e a força gravitacional. Obtemos assim que o torque é perpendicular ao momento angular L. O seu módulo é igual a mvg vezes r vezes seno do θ. Agora, para ficar mais bonito, representaremos a situação novamente, só que agora somente os vetores. Mas como sabemos, tal é igual a derivada de L em relação a t. Além disso, observamos que o produto escalar do torque com o momento angular é igual a zero. Bom, e o que vamos tirar disso? Se o momento angular muda com o tempo, mas o ângulo deles é de 90 graus, isso nos diz que L mantém seu módulo, pois tal
só fará com que L mude seu sentido, efetuando assim uma rotação, pois tal sempre estará 90 graus a L. Algo parecido para compararmos é o MCU, em que V é perpendicular à aceleração centrípeta. E na conclusão, o movimento circular que ele faz em torno do eixo Z chama-se precessão. E a partir daqui, as coisas vão ficar um pouco mais matemáticas, pois descreveremos qual será a velocidade angular do movimento de precessão. Bom, para isso, vamos considerar um intervalo infinitesimal dt e dφ, um ângulo infinitesimal que o eixo de rotação do giroscópio fez. Se imaginarmos o vetor tal igual à derivada do vetor L em relação ao tempo, agora se formos um pouco mais profundo na relação fundamental, temos que isso é igual a Lt mais dt menos Lt dividido por dt. Então, isso é igual a tal vezes dt, que é igual a Lt mais dt menos Lt. Que, se a gente olhar um pouco mais para o gráfico, podemos ver que Lt mais dt menos Lt é igual a dl, que é a subtração desses dois vetores. Então, tal dt é igual a dl. Bom, para isso vamos considerar um intervalo infinitesimal dt e dφ, um ângulo infinitesimal que o eixo de rotação do giroscópio fez. Sabemos que o vetor torque é igual à derivada do momento angular em relação ao tempo. E se formos um pouco mais a fundo no conceito matemático, torque é igual a momento angular, momento t mais dt, menos momento angular, momento t, dividido por dt. Logo, torque vezes dt é igual a momento angular, momento t mais dt, menos momento angular, momento t. Se você considerar o esquema de vetores representados em eixos x, z, momento angular, t mais dt, menos angular, t. Portanto, torque vezes dt é igual a dl. Isso implica que a variação do momento angular é igual ao torque vezes a variação infinitesimal do tempo. Podemos ver agora nessa imagem que o momento angular girou um ângulo dφ. Então o valor de tal vezes dt, que é bem aproximado ao arco de dφ, por ele ser infinitesimal, ele pode ser aproximado a uma reta. Logo, dφ é igual a dl sobre o momento angular, que é igual a tal vezes dt sobre o momento angular. E só para recordar, o vetor tal, que é igual ao produto vetorial de R e a força gravitacional, logo o módulo de tal é igual a mgr vezes seno de θ, sendo assim dφ igual a mg vezes r vezes seno de θ vezes dt, que é igual a momento angular, que a gente arrumando um pouco mais é igual a mg vezes r vezes seno de θ vezes dt sobre o momento de inércia e a velocidade angular do giroscópio. Aí, quando a gente faz dφ variar numa quantidade infinitesimal de tempo, temos que a derivada de φ em relação ao tempo é igual a mgr vezes seno de θ sobre o momento de inércia vezes a velocidade angular do giroscópio. Isso tudo é igual a ômega maiúsculo, que é a velocidade angular de precessão. E uma observação dessa, nossa conclusão é que quanto maior for o momento angular do giroscópio, menor será a velocidade angular de precessão. Guardem isso, será útil lá para frente. Legal. Espero que tenham compreendido o que é a precessão e as conclusões matemáticas desse movimento. Então, já que vimos isso tudo, agora vamos para a precessão dos equinócios. Como podemos concluir com essa introdução gigante que a Terra se comporta como um giroscópio devido ao seu movimento de rotação em torno do Sol, se a Terra fosse perfeitamente esférica, a ação gravitacional do Sol equivaleria apenas à força gravitacional aplicada no centro da Terra. No entanto, sabemos que a Terra
é um esferoide oblado, ou seja, uma esfera achatada nos polos e com uma protuberância no equador. Temos também que a Terra é inclinada em θ, que é igual a 23,5 graus em relação ao plano da elíptica. A figura mostra a situação no solstício, em que a protuberância B está mais próxima do Sol e A mais afastada. No equinócio, a distância de A e B em relação ao Sol são iguais, sendo que o Sol estaria na direção perpendicular ao plano da figura. Por B estar mais próximo do Sol, na situação de solstício, há uma força de atração correspondente a F mais ΔF, e A, por estar mais longe, terá F menos ΔF. As forças residuais mais ΔF e menos ΔF são protuberâncias que constituem um torque, que tenderia a fazer as protuberâncias aproximarem do plano da elíptica. O vetor tal é perpendicular ao plano da figura e aponta para cima, fazendo que a Terra descreva uma precessão em torno da normal, OZ, ao plano da elíptica, descrevendo assim um cone de ângulo θ. Bom, a velocidade angular da precessão é dada pela expressão ω maiúsculo igual a tal sobre o momento angular da Terra vezes seno de θ, pois o momento angular vezes seno de θ é a contribuinte no torque. Mas isso só acontece se tal for constante, o que não é o caso, pois tal é máximo no solstício e sem a lua nos equinócios. Vamos estimar a velocidade angular de precessão tomando um valor médio para tal. A gente pode estimar de forma grosseira uma haste com dois halteres representados na imagem, sendo que as duas massas iguais a ΔM sobre 2, admitindo que ΔM é a massa da protuberância equatorial. Se R é a distância do Sol ao centro da Terra, as distâncias de A e B são R mais ΔR e R menos ΔR, respectivamente, onde ΔR é igual a o raio da Terra vezes o cosseno de θ. Bom, agora, a atração do Sol em B é a força em B igual a constante gravitacional vezes a massa do Sol vezes ΔM sobre 2, tudo isso dividido por R menos ΔR ao quadrado, e FA igual a G vezes a ms, que é a massa do Sol, vezes ΔM sobre 2, tudo isso dividido por R mais ΔR ao quadrado, sendo que FA é a força de atração do Sol em A. Logo, 2ΔF é igual a F de B menos F de A. Para que não fique falando várias constantes aqui, já vamos deixar bem manipulado aí na imagem. Então, esse resultado é igual a ΔF, que é igual a G vezes ΔM vezes ΔR vezes a massa do Sol sobre a distância do Sol elevado ao cubo. Pois isso acontece se considerarmos que R, que é a distância do Sol à Terra, é muito maior que ΔR. Temos assim que o braço de alavanca do binário é dado por CD, que é igual a 2 vezes o raio da Terra vezes seno de θ. E levando em conta que ΔR é igual a raio da Terra vezes o cosseno de θ, temos que o torque é dado por CD vezes ΔF, que é igual a 2 vezes a constante gravitacional vezes o raio da Terra ao quadrado vezes seno de θ vezes cosseno de θ vezes ΔM vezes a massa do Sol sobre a distância do Sol ao cubo.
mas isso são resultados obtidos através de uma aproximação grosseira, pois a melhor seria aproximar a um giroscópio na qual toda a massa da protuberância do equador se concentrasse no disco. No entanto, o cálculo ia ficar mais difícil. Mas para isso temos o grande Moisés, que nos mostra que o torque do Sol é essa fórmula gigante, e esse é o torque médio devido ao Sol. Portanto, para sermos mais precisos, temos que levar em consideração o torque devido à atração gravitacional da Lua, que somada com a do Sol, temos que o torque médio resultante é essa nova fórmula. E temos também que o momento de inércia é igual a 2 sobre 5 vezes a massa da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado. Mas levando em conta que a elipsidade da Terra é igual a ΔM sobre a massa da Terra, é aproximadamente a fração 8 sobre 3.040 avos. Essa fração corresponde à massa da protuberância equatorial. Agora, após isso tudo, substituiremos o que encontramos na fórmula da velocidade angular de precessão da Terra. Temos que a velocidade angular de precessão da Terra é igual a 15 vezes g vezes cosseno de θ vezes a massa do Sol sobre a distância do Sol à Terra ao cubo mais a massa da Lua sobre a distância da Lua à Terra ao cubo sobre 3.040 vezes a velocidade angular da Terra. Após fazer a substituição dos valores na expressão, temos que a velocidade angular de precessão é aproximadamente igual a 7,9 vezes 10 elevado a menos 12 por segundo. E o período de precessão é 2π sobre a velocidade angular de precessão, que é aproximadamente a 8 vezes 10 elevado a 11 segundos, que corresponde a aproximadamente 26.000 anos. Por assim, finalizando, os resultados obtidos por esse gênio da matemática que é Newton. Essa foi a nossa apresentação sobre os princípios matemáticos da filosofia natural. Eu espero que todo mundo tenha gostado e, acima de tudo, que todos tenham entendido. Foi muito bom compartilhar esse conhecimento com você. Até a próxima!